somente cuidar do corpo tornou-se um hábito comum entre as pessoas de várias idades. Mas, além disso, é fundamental que exercitemos o cérebro. Pesquisas realizadas mostram a importância da atividade intelectual para a saúde do cérebro. Ao analisarem 2 grupos de pacientes com mais de 65 anos, médicos verificaram que a incidência do mal de Alzheimer, doença degenerativa do sistema nervoso, era 5 vezes maior entre aqueles que não exercitavam o cérebro. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos o vice-presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Estado de São Paulo e presidente da Associação Paulista de Medicina na região de Araçatuba, Dr. Marco Túlio França. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, sou eu que agradeço o convite por estar presente aqui com vocês e poder falar sobre assunto tão apaixonante que é o nosso cérebro. Bom, então vamos começar. Qual é a função então desse, vamos dizer, órgão importantíssimo, eu diria o mais importante, né, do nosso corpo? Na realidade, o cérebro, acho que como todos os outros órgãos do corpo, tem a sua importância. Só que o cérebro, ele funciona com uma função de integração, basicamente entre o quê? Entre o nosso corpo, entre a nossa mente e o ambiente em que nós vivemos. Então, todos os atos do nosso corpo sobre o ambiente é de responsabilidade, é de comando do nosso cérebro. Aquela mesma mão que protege o meio ambiente é a mão que destrói esse meio ambiente. Agora, o que motiva isso tudo? A nossa mente, interesses mais coletivos, interesses mais egocêntricos. É no cérebro que também repousam as nossas emoções. Eu tive até um professor que dizia uma vez que o símbolo do amor não deveria ser o coração, e sim o nosso cérebro. Mas dizem os poetas que o amor morre quando o coração para, por isso continuou sendo o símbolo do amor, o nosso coração. Mas o cérebro, ele é responsável pelas sensações físicas e emocionais. Sim. Então, essa integração entre a parte física e a parte emocional é de responsabilidade do cérebro. Mas assim como um resumo, Fátima, nós poderíamos dizer que a vida repousa no cérebro. O cérebro morreu, a vida acabou-se. É muito importante as pessoas terem essa noção, porque quando se fala em morte cerebral, a vida daquela pessoa acabou. O que sobra ali é um corpo e hoje nós estamos numa fase muito avançada nos transplantes de órgãos. Então é muito importante que a população tenha essa... Não há retorno nesse caso. Não. Se o cérebro parou, a vida acabou. Hoje existem métodos diagnósticos em que nós podemos dar com 100% de certeza se existe ou não viabilidade daquele tecido cerebral. Bom, e existe uma vida útil desse cérebro? Sim, o cérebro ele tem a sua vida útil de uma maneira secundária à sua utilização. O cérebro, como qualquer parte do corpo, ele obedece a um princípio. Aquilo que nós utilizamos mais hipertrofia-se, no caso do cérebro não em volume, mas sim em função. E aquilo que nós utilizamos menos tende a uma certa atrofia, uma certa perda da sua função. Como estimular o tecido cerebral, como manter essa viabilidade, como manter talvez essa jovialidade do tecido cerebral, através de sua estimulação com métodos físicos e psíquicos. Por exemplo, os jogos, palavras cruzadas, jogos de xadrez, jogos em que você busca muito a estratégia, ele ajuda muito a ampliar a rede de neurônios, a rede de células cerebrais responsáveis pela nossa inteligência. Mas não é só isso. A saúde do físico como um todo, do corpo como um todo, tem uma importância muito grande. Por exemplo, você fazendo caminhada, isso estimula a circulação por todo o seu corpo, inclusive o cérebro. Você começa a desenvolver novas redes de circulação cerebral, evitando assim, fazendo uma profilaxia de doenças vasculares no decorrer da nossa vida. Bom, e existe uma idade chave para começar a cuidar do cérebro, da saúde do cérebro? Muito bem. O cérebro ele deve ser cuidado desde a gestação, né? Então, por exemplo, a gestante ela tem que fazer uma série de suplementos alimentares, principalmente ácido fólico,
para evitar a ocorrência de malformações cerebrais. Então, assim que houve a concepção, nós já devemos pensar no cérebro dos nossos filhos. E assim que há o nascimento, a primeira coisa é a mãe e o pai observarem o desenvolvimento dessa criança. Com a orientação de um pediatra, existe, por exemplo, até que idade que a pessoa começa a sustentar a cabeça, quando começa a engatear, quando começa a ficar em pé. E se os pais detectam qualquer alteração nesse desenvolvimento, de imediato já deve-se exercer a hiperestimulação para essa criança. Então, eu diria assim, que nós devemos cuidar do nosso cérebro desde o momento de sua concepção até quando constatada a morte cerebral. Bom, e existe alguma forma de estimular a inteligência, por exemplo, das crianças e das pessoas? Fala-se hoje de drogas para isso. O que o senhor tem a falar sobre isso? Isso daí, os noticiários vêm cada vez mais falando sobre o uso de drogas que estimulam a inteligência. Não sei se felizmente ou infelizmente, porque são coisas novas, é verdadeiro isso. Mas não é bem que estimula a inteligência. Então, existem determinadas drogas que elas aumentam a capacidade de atenção daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que é hiperativa, que ela fica o tempo todo em atividade e não consegue manter uma atenção devida a alguma coisa, você utilizando determinados tipos de drogas, aquilo pode fazer com que você aumente a sua capacidade de atenção. Consequentemente, você vai ter a sensação de que está mais inteligente, mas na realidade você está apenas mais atento e com isso seu cérebro funcionando melhor. Existem outras drogas que estão saindo agora no Brasil que aumentam o seu estado de vigília, a capacidade da pessoa ficar mais tempo acordada, mais tempo desperta ligada, né? E ligada, exatamente. Isso eu estou falando de drogas lícitas. Agora existem as drogas ilícitas, que também são utilizadas e que, no princípio, elas podem promover uma euforia, dar, vamos dizer assim, uma energia maior para o nosso cérebro, mas depois, com o passar do tempo, elas passam a exigir cada vez mais a presença dessa droga no metabolismo cerebral. É onde vem o vício, é onde vem a dependência. E essas outras drogas que o senhor se referiu antes, elas têm também esse valor de causar dependência ou ainda não existe estudo nesse sentido? Então, como são drogas novas, a grande tentativa é desenvolver-se uma droga que estimule a inteligência e não leve a efeitos colaterais maiores e também não provoque a dependência. Existe isso, doutor? Diante do que a gente vê até hoje, será que é possível? Existe uma droga que vai estimular e você retirar ela e o corpo vai continuar? O grande problema, às vezes você pode desenvolver uma droga que não tenha essa dependência. Só que a pessoa vai se sentir tão bem com esse incremento gerado pela droga, que às vezes o prazer de estar usando a droga e desenvolvendo um trabalho maior, detendo uma inteligência maior, isso gera sim uma dependência não física, psíquica, no sentido real da palavra, mas da segurança. É que nem às vezes o asmático, né, que ele não está com asma, mas ele tem que ter a bombinha junto. Isso aí seria um exemplo interessante. É um fator psicológico, então, né? A pessoa vai se sentir incapacitada sem a droga. Exatamente. Ela se sente talvez menosprezada sem a droga. E se a população, de uma maneira geral, começar a usar, ela vai ter que estar usando também para estar em nível de competição. Então, isso é uma faca de dois gumes. O melhor é estimular a sua inteligência de maneiras fisiológicas naturais. Essa competição que o senhor falou está estimulando muitas outras coisas. A competição por ser o mais bonito, mais preparado, mais inteligente. O senhor não acha que as pessoas estão procurando demais isso? E fugindo do que é um pouco natural do ser humano? E aí esse um monte de gente com estresse que também prejudica o cérebro, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade muito competitiva e nós, para estarmos à frente, muitas vezes nos utilizamos desses recursos, que acho que podemos chamar artificiais, para tentarmos ser algo que na realidade nós não somos.
Então, tem que se ter a estimulação adequada de maneira fisiológica. E eu me esqueci até de falar de uma coisa extremamente importante, é o dormir bem, né? Então, aquela pessoa que tem um ritmo acelerado de vida e descansa pouco, essa pessoa com certeza vai padecer. E a sua inteligência, o seu rendimento, digamos assim, não será mais adequado. Eu acho que a palavra-chave fundamental para a inteligência é o equilíbrio. Nós não podemos impor ao nosso corpo, à nossa mente, um ritmo além do limite que ele tolera. Bom, então vamos procurar a parte natural de estimulação do cérebro. Então, jogos é importante, sim, dormir bem. E a alimentação? A alimentação é essencial. Aliás, eu acho que tudo é isso aí, né? É atividade física, dormir adequadamente, ter um equilíbrio entre atividade e descanso, e uma alimentação essencial. Por exemplo, a falta de vitamina B12, ela leva à demência. Então, quando nós temos uma pessoa com mal de Alzheimer, por exemplo, ou com uma forma de demência, essa pessoa chega no consultório, não é para tratar o Alzheimer, é para avaliar a sua demência. E existem várias causas de demência. Por exemplo, hipotireoidismo, como nós estávamos falando no alimento, a falta de vitamina B12, processos inflamatórios crônicos. Então, essa pessoa que está tendo uma deterioração da sua capacidade mental, antes de se dizer que ela tem Alzheimer, ela deve ser investigada para excluir aquelas demências chamadas demências curáveis ou remediáveis. Então, muitas vezes eu já fui procurado, por exemplo, por pessoas que estavam com quadro de demência em jovem, e você chega a um diagnóstico, por exemplo, de sífilis tardia, diagnóstico de AIDS, algumas doenças virais, como Creutzfeldt-Jakob, que são doenças raras e que a gente não faz o diagnóstico, e você utiliza, às vezes, drogas para mal de Alzheimer, e na realidade você está perdendo aquela droga porque não é o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é o grande vilão do cérebro? Eu diria assim, que o grande vilão do cérebro é o próprio homem que não usa o cérebro adequadamente, ou seja, não faz essa estimulação de uma maneira adequada. Mas, como você mesmo já citou no princípio, acima dos 65 anos, o mal de Alzheimer seria, sim, a principal causa de demência. Mas não é porque a pessoa tem 65 anos ou mais que obrigatoriamente é o mal de Alzheimer. Mas tem como evitar isso? Evitar você fazer um tratamento que evite em 100% o mal de Alzheimer, não. Se você fizer a hiperestimulação do seu cérebro ao longo de toda a vida, você então vai ter uma chance menor, como você falou aí, 5 vezes menor, de ter Alzheimer. Então nós vamos retomar como vamos estimular durante toda a vida esse nosso cérebro, depois do nosso intervalo. Continue ligado. A ship like this, the Titanic is indestructible. No even God can sink this ship. Generate progress and advances to benefit mankind. Nuclear energy will only be used for pacific ends. Você acabou de ver 3 grandes mentiras da humanidade. E esta é mais uma. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular. Inicia uma carreira política meteórica. Se candidata a cargos públicos, é eleito presidente. Transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores
forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos falando sobre a saúde do cérebro. O nosso convidado é o vice-presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Estado de São Paulo e presidente da Associação Paulista de Medicina na região de Araçatuba, Dr. Marco Túlio França. A gente terminou o bloco anterior falando o que se deve fazer então para manter o cérebro funcionando durante a vida, né? E para evitar problemas futuros. Então quais seriam esses? Vamos relembrar um pouquinho. Basicamente, é uma alimentação saudável, atividade física para poder incrementar a circulação do corpo como um todo e, vamos dizer assim, a saúde alimentar. Outro dia até a gente não falou muito da saúde alimentar, o que seria saudável, então, né? Vamos dizer assim, a alimentação saudável, a gente não tem que pensar, eu preciso comer peixe porque eu vou aumentar o fósforo, eu preciso comer a carne porque eu vou aumentar a proteína, eu devo evitar a carne vermelha, eu devo fazer isso. Fica estressante, né? Exato, é muito. Então, eu achei assim, outro dia, uma reportagem que eu vi com uma nutricionista, uma coisa muito interessante, que é uma dica muito fácil. Quanto mais colorido for o seu prato, mais saudável estará sendo a sua alimentação. Agora, além de uma alimentação adequada, além de um exercício físico adequado, nunca esquecer da hiperestimulação cerebral. Isso seria assim o fundamental para nós estimularmos a nossa atividade cerebral durante toda a vida, minimizando a ocorrência de demências após os 65 anos de idade. Por exemplo, o senhor citou sobre os jogos, sobre ler, é importante, né? Um fator importante, quer dizer, está estimulando o cérebro, está em atividade. Exatamente. A leitura, Fátima, é uma coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas leem, mas não leem com aquela atenção devida, não raciocinam sobre o texto, não refletem sobre a mensagem que aquele texto está sendo dado. Então, ler de uma maneira, eu não sei se seria o correto dizer passiva, não tem muita influência. É verdade, nós temos que ler de uma maneira ativa. Mesmo quando assistimos uma televisão, uma novela, por trás de aquilo tudo existe uma mensagem, né? Mesmo aqueles assim que costumam às vezes ir numa missa, nós poderíamos dividir em duas etapas, né? Quando você tem a homilia, que acho que na minha época chamava sermão, né? É talvez a parte mais importante em que o padre ele transmite uma mensagem e aquilo é que se tem que prestar atenção. E o restante da missa é um ritual, né? Então, naquele ritual, você faz apenas uma evocação da memória antiga. E às vezes é tão assim que você não está nem prestando atenção, né? Exatamente. Então, nessa parte da mensagem é onde deve-se ter uma atenção redobrada e refletir sobre aquilo que está sendo dito, porque senão será passada a mensagem, mas o nosso cérebro, na realidade, não decodificará aquela informação. Então, ter opinião sobre as coisas, pensar sobre o que está acontecendo, estar atento ao que acontece, é importante. Sem dúvida nenhuma, né? As diretrizes da nossa sociedade são dadas por pessoas que nós elegemos, e se nós elegemos sem pensar, nós não podemos reclamar da sociedade que nós temos. O cidadão ativo, então, tem mais saúde mental. Sem dúvida nenhuma. Intelectual. Bom, a gente está falando sobre o que fazer para ter uma boa saúde do cérebro. E o que não fazer? Bom, aí nós temos várias coisas. Primeiro, usar drogas para estimular a nossa memória, a nossa inteligência, aumentar a nossa capacidade de trabalho. Isso de maneira nenhuma. Agora, existem duas drogas que são de uso muito frequente, né? Uma delas é o álcool. Então, como que o álcool age no nosso cérebro? É até engraçado falar, mas o nosso cérebro ele é alcoólatra. Então, o que significa isso? É que se você tiver uma molécula de glicose, que é a fonte de energia do nosso cérebro, e uma molécula de álcool, vamos dizer assim, a atração do neurônio pelo álcool é muito maior do que pela glicose.
Só que o álcool produz um metabolismo errado naquele cérebro e é onde você começa a ficar com todos aqueles sinais da embriaguez. E ainda mais, a utilização contínua do álcool, ela irá sim destruir a nossa rede neuronal, irá minimizar a nossa capacidade de atenção, de coordenação, de inteligência. É por isso que às vezes as pessoas, quando estão com embriaguez, elas são levadas a um atendimento médico e o médico injeta o quê? Injeta glicose naquela pessoa. Então você vai aumentar a oferta de glicose e minimizar a disponibilidade de álcool. Aí então o cérebro, o neurônio, começará a usar a glicose e não mais o álcool. Bom, a juventude usa muito mais, eu acho, hoje o álcool do que usava antigamente. Você vê cada vez pessoas com menos idade usando álcool. E isso tem influência na vida intelectual desses jovens. Sem dúvida nenhuma. Quanto mais precoce a utilização de álcool, mais precoce ocorrerá essa destruição do tecido neuronal. O álcool, ele é uma coisa até cultural, né? Você vê, tem lugares aqui no país em que num velório as pessoas vão para beber, chama-se beber o morto. Existem locais aqui mesmo no Brasil, na região mais norte, em que as pessoas usam determinadas ervas que são alucinógenas. Então, as drogas, de uma maneira geral, elas têm até uma certa influência cultural, mas é muito importante a educação. Você quer ver um outro exemplo? É com relação ao tabagismo. O número de pessoas que fumava antigamente, sem dúvida nenhuma, diminuiu. Por que isso? Porque houve uma proibição do fumo? Não, porque houve educação, uma conscientização. Então, o fumo ele já age um pouquinho diferente, até muito interessante como que ele age. Ele não age diretamente no neurônio, ele age no vaso sanguíneo. O fumo, o tabaco, ele é, além de extremamente cancerígeno, ele tem mais de 4.000 substâncias que são cancerígenas, né? Podem levar ao câncer no cérebro, ao câncer no abdômen, ao câncer no pé, em tudo quanto é lugar ele pode gerar câncer. Mas não tem preconceito. Não tem preconceito, não discrimina nada, né? Bom, pelo menos politicamente é correto seria dizer, né? Bom, o fumo, ele é vasoconstrictor. Ou seja, ele diminui o aporte de sangue para o tecido cerebral. Ou seja, ele diminui a oferta de glicose e oxigênio para o tecido cerebral. Então, é como se o motor de um carro estivesse trabalhando com combustível em uma quantidade reduzida. E com isso, com certeza, ele a longo prazo vai minimizar. Eu estou falando isso a longo prazo porque as pessoas podem falar assim: poxa, mas eu parei de fumar, não conseguia trabalhar, assim que eu coloquei um cigarro na boca, eu comecei a desenvolver uma série de coisas. Então, a nicotina, ela tem um efeito estimulante sobre o sistema nervoso central, mas o efeito a longo prazo, com essa vasoconstricção e com essa restrição à circulação cerebral, com certeza, a médio e longo prazo, o efeito será muito mais danoso. Eu posso falar de cadeira, porque eu sou uma ex-fumante e eu sofri muito para parar de fumar, né? E durante um mês eu fiquei totalmente zonza. Então tem essa impressão de que tá me deixando pior ficar sem o cigarro, né? Mas isso é uma coisa passageira, porque depois tudo fica muito mais fácil. Sem dúvida nenhuma, adaptação. Agora, só uma coisa, talvez crie dúvida nas pessoas que estão nos assistindo. Há 2 anos atrás saiu uma reportagem, não me interpretem mal e não desliguem até eu acabar de falar. Quem fuma tem menos mal de Alzheimer do que quem não fuma. Eu nunca li sobre isso. Por que motivo? Porque aquelas pessoas que fumam, geralmente elas morrem antes por outras complicações do tabaco e não chegam a uma idade para ter o mal de Alzheimer. Bom, a verdade é que o cigarro não é bom para nada. Né? Nada, é só bom para quem vende. E até caro demais agora, né? Exatamente. Bom, agora voltando um pouquinho ao funcionamento do cérebro. Existem muitas pessoas que reclamam de esquecimento. Não apresentam nenhuma doença, mas assim, diariamente estão fazendo uma coisa, o que eu vim fazer aqui? Esquecem coisas cotidianas. Isso significa que a pessoa tem alguma doença? O que pode ser tirado disso? Bom, o esquecer alguma coisa, assim, por exemplo, eu ia ali fazer um negócio e esqueci o que eu ia fazer.
Normalmente isso não é uma doença, normalmente isso é um déficit de atenção, porque a pessoa está com uma sobrecarga de preocupações muito grande, né? Eu costumo assim dar 2 exemplos para a pessoa entender bem. Uma pessoa vai à cozinha, ela pega uma panela, enche de água, põe para ferver, vai para a sala e esquece. Quando ela retorna, fala, meu Deus, esqueci a panela no fogo. Isso é déficit de atenção, porque a hora que ela foi para fora da cozinha, a mente dela começou a pensar em outra coisa. A pessoa vai à cozinha, pega uma panela, enche de água, põe para ferver, vai para a sala e esquece. Hora que volta e vê a panela, fala, ué, quem colocou essa panela aí? Isso é o déficit de memória. É bem diferente, doutor, Exatamente. muito claro. O déficit de memória, a pessoa que está começando a ter uma doença de Alzheimer, normalmente ela não percebe. Quem percebe são as pessoas que convivem com ela. Eu já vi, por exemplo, pacientes assim que estão com mal de Alzheimer, já diagnosticado, em tratamento, eu pergunto, e o senhor tem ido trabalhar? Não, tenho ido normalmente, todos os dias. O senhor acorda cedo? Não, acordo 7 da manhã, 8 horas vou para o escritório, e aí eu converso com a família, não trabalho há mais de 2 anos. Então, elas mesmas não têm noção. E às vezes até maquiam essa dificuldade. Por exemplo, o senhor sabe dizer que horas são agora? E a pessoa responde, eu não tenho costume de guardar horas. Então, eles mesmos não têm muito essa noção. Então, esquecer fatos recentes, na realidade, é porque você está fugindo daquilo que nós falamos no bloco anterior, ao equilíbrio. E isso pode acarretar problemas. Sem dúvida nenhuma. Toda vez que a gente impõe ao nosso corpo um ritmo além do limite que ele tolera, o nosso corpo, a nossa mente padecerá com isso. Bom, o nosso tempo está curto. Eu queria falar um pouquinho sobre dor de cabeça, que é uma dúvida que todos têm. A que ponto, o que é enxaqueca, o que é uma dor de cabeça? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso para nós. Perfeito. A dor de cabeça é um sintoma que sempre deve ser considerado, principalmente se a pessoa não tinha aquilo antes, né? Quando que a dor de cabeça pode ser um sinal de alerta? Em 2 situações básicas. Primeiro, quando ela for súbita, a pessoa está, por exemplo, fazendo um esforço físico e ter aquela dor de cabeça súbita. Então, isso sugere um quadro hemorrágico. E a outra coisa é a dor de cabeça de repetição, principalmente no período da madrugada e de manhã. A pessoa acordar com dor de cabeça continuamente, diariamente, de caráter progressivo, principalmente se essa dor de cabeça for acompanhada de vômitos. A pessoa acorda com dor de cabeça, vomita e logo após a dor passa. No outro dia, a mesma coisa. Então, esses seriam os sinais de alerta que sugeririam algo mais grave. A enxaqueca, as pessoas têm costume de definir como uma dor de cabeça forte. Vixe, eu tenho uma enxaqueca terrível, porque aquela dor de cabeça é forte. Mas a grande maioria das dores de cabeça não são de ordem enxaquecosa. Portanto, é importante a avaliação com um profissional especializado. De qualquer forma, é necessário, se a pessoa tem constantemente dores, tem que buscar um médico. Exatamente. Bom, nosso tempo está curtíssimo. Eu queria que o senhor falasse, bom, o cérebro bem treinado é capaz de mover montanhas, como diz por aí? Essa pergunta é muito engraçada, né? Eu diria assim, que se nós utilizarmos muito bem o nosso cérebro, nós vamos poder desenvolver um bom papel na nossa vida e ganharmos muito dinheiro. E como dizem os capitalistas, o dinheiro não move montanhas, compra-as, mas eu prefiro responder de uma maneira politicamente mais correta. Se nós usarmos muito bem o nosso cérebro, nós vamos cuidar melhor das montanhas, dos rios, das planícies, enfim, do nosso mundo. E aí todos nós viveremos com uma saúde física e mental muito melhor. Muito obrigada, doutor. Eu espero você no próximo programa. Até lá.